Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, professor de Geografia. E vamos lá. Gente, em 1980, a China, esse país aqui, ó, era pobre, irrelevante e ainda isolada. Quem que era rico em 1980, nessa época aqui do lado? Japão, tá? Mas, hoje em dia, ela desafia até os Estados Unidos com seus 19 trilhões de dólares. Os Estados Unidos tem 30, mas ninguém chega nem perto da China além dos Estados Unidos. Mas existe um ponto fraco nesse gigante, que é essa ilha aqui, ó, Taiwan. Ela é o próximo grande conflito que a China precisa para se tornar uma gigante geopolítica, assim como os Estados Unidos. Mas por que Taiwan é a peça que falta? Bom, em 1980, a China tinha uma economia de apenas 1 trilhão de dólares e os Estados Unidos, na época, já tinha 10 trilhões, ou seja, 10 vezes mais que a China. Ela estava pobre, fraca e fechada. Hoje, em 2025, a economia chinesa já ultrapassou os 14 trilhões de dólares, já chegou aos 19, inclusive, e em menos de 20 anos passou países que foram gigantes durante toda a história moderna. Previsões indicam que até 2030 ela será a maior economia do planeta. Eu discordo um pouco dessas previsões, mas há um problema disso tudo, que está a apenas 160 quilômetros da China, que é Taiwan, e sem ela, o projeto chinês de dominação global seria incompleto. Bom, vou explicar melhor para vocês esse contexto. Vamos voltar um pouco na história. Em 1978, Mao Tse-tung já tinha morrido. Mao Tse-tung foi o grande líder que uniu toda a China. Para fazer isso, ele teve que eliminar cerca de 70 milhões de pessoas entre civis e opositores, tá? Mas, em 1978, estava outro presidente lá na China fazendo algumas reformas de abertura econômica. Em 1978, o governo chinês proclamou reformas revolucionárias, que antes disso, sob o governo de Mao Tse-tung, a China estava fechada, e o crescimento era de apenas 6% ao ano. As reformas liberalizaram o comércio exterior, encorajaram empresas privadas, relaxaram o controle estatal sobre preços e abriram portas para investimento estrangeiro. E o resultado disso tudo? O resultado foi o crescimento da China ter aumentado para 9% ao ano, maior, inclusive, que os Estados Unidos em suas épocas de ouro. A produtividade disparou e, em 1978, 1 a cada 5 chineses trabalhava na indústria. 1/5 da população chinesa trabalhava na indústria. A população chinesa ela é concentrada nessa parte verde aqui, tá, gente? E aí, o investimento estrangeiro era quase zero antes das reformas. Já em 1994, 3 a cada 5 já estavam nas fábricas. Então, o investimento estrangeiro já passava de 100 bilhões de dólares. E o que atraía empresas? Incentivos fiscais e mão de obra barata, ou seja, os chineses trabalhavam e não ganhavam bem, né? Vamos ser sinceros aí. Mas a China não parou por aí. Investiu pesado em educação, especialmente matemática e ciências. Macau, que fica bem aqui, embaixo, é um dos lugares que mais gasta em educação do mundo, superando Finlândia e Japão. A infraestrutura da China também explodiu e a China construiu a segunda maior malha ferroviária do mundo. O transporte ficou barato, rápido, permitindo que fábricas exportassem produtos globalmente. Mas por que a China precisa logo de uma ilhazinha aqui que parece que não está fazendo nada demais, está quieta na dela? Por que a China precisa dela? E a história... Aliás, a resposta pode estar na história e na geografia. Taiwan esteve sob domínio chinês por séculos até ser cedida ao Japão em 1895, quando o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, Taiwan voltou para a China.
Aí, em 1955, Taiwan voltou para a China. O Japão voltou para a China, mas não por muito tempo, pois em 1949, já 4 anos depois, houve a Revolução Comunista de Mao Tse-tung, que fundou a República Popular da China. Os nacionalistas do partido Kuomintang foram expulsos da China, que eram os opositores de Mao, e foram para onde? Para onde? Para a Taiwan. Os nacionalistas foram expulsos para Taiwan, proclamando a verdadeira China. Então, teve gente que chegou em Taiwan e falou assim, gente, aqui que é a China, esquece os outros 1 bilhão de pessoas, é aqui que nós vamos fundar a nossa China. Proclamando-a como a segunda China. Então, tinha 2 Chinas no mapa. A União Soviética apoiou, lógico, essa China maior. A União Soviética apoiou a China maior, né? E os Estados Unidos apoiaram, então, Taiwan. Então, ficou assim, essa dicotomia, essa disputa na Guerra Fria entre Taiwan e China. E assim começou um dos maiores conflitos geopolíticos do mundo. Bom, Taiwan não tem apenas valor histórico, tem valor geoestratégico crucial também, tá? Ela está localizada aqui dentro do Mar do Sul da China, uma das maiores rotas comerciais do planeta. Inclusive, gente, a China, ela está totalmente agora cercada por inimigos. Japão, Coreia do Sul. Como que ela vai passar aqui com tranquilidade para sempre? Será que ela vai sempre ter tranquilidade para passar? Ou será que pode ter alguma tensão por aí? E outra coisa, mais de 80% do petróleo, né, das importações de petróleo da China passam pelo Estreito de Malaca, que é esse estreito aqui, ó. Tá? E aí, metade da frota global também passa por essa região aqui, inclusive que ajuda muito esse paísinho aqui, Singapura, a se tornar um país tão rico. E eu já fiz um vídeo sobre Singapura, tá? O Japão, terceira maior economia do mundo, também seria afetado caso tivesse algum problema nesse estreito aqui, tá? E ele é dependente de petróleo também do Oriente Médio. Todos os navios precisam passar pelo Mar do Sul da China. Mas Taiwan tem uma carta na manga. Olha só que interessante. Para ela, sim, lógico, ela está numa posição geoestratégica fundamental, mas ela também é responsável por 85% da fabricação de semicondutores, que são os chips, muito importantes, principalmente no contexto atual de inteligência artificial, tá bom? A China, como todos os países, depende profundamente desses semicondutores para melhorar a sua tecnologia de inteligência artificial. Mesmo que a China invada e tome Taiwan, ela precisa ainda manter as fábricas de Taiwan totalmente intactas. E reconstruir, caso ela exploda tudo aqui, né? Reconstruir essa capacidade produtiva levaria, então, décadas. Então, essa é a carta na manga que Taiwan tem. Ela pode falar assim, olha, não me invada. Pode acontecer de umas fábricas pegarem fogo, serem explodidas, e você iria conseguir reconstruí-las? Dificilmente, né, senhora China? Um ataque representaria um tiro no próprio pé da China. Mas as tensões aumentaram e a China realiza ensaios de invasão ao espaço aéreo taiwanês constantemente. Inclusive, pessoal, a China estabeleceu um prazo aí para a invasão para 2027. Então, esse ano de 2026, grave isso aí, anota isso aí, que é importante saber. Esse ano de 2026 é o ano ideal para a China fazer os maiores testes possíveis, os maiores ensaios militares que ela puder fazer, tá? Segundo analistas, a China já teria capacidade militar de invadir Taiwan e até 2027 seu poder militar será ainda maior. Taiwan, por sua vez, está construindo alguns mísseis e navios de guerra bilionários. Inclusive, os Estados Unidos doou para Taiwan recentemente aí 11 bilhões de dólares. Mas será que vai ser suficiente, gente? Sei lá, viu? Acho que não. 11 bilhões de dólares para Taiwan construir sua malha aí militar.
E a China cresceu de país pobre e superpotência em apenas 40 anos, mas para completar a sua ascensão como potência global, precisa de Taiwan ter o controle sobre as rotas marítimas, essas rotas que passam por aqui, né? Controle sobre o domínio regional e acesso à tecnologia de semicondutores, que estão todas em Taiwan. Tudo isso é muito essencial. A anexação ou independência de Taiwan não apenas impactará nas relações entre China e Estados Unidos, mas alterará completamente o quadro geopolítico global e um conflito pode acontecer a qualquer momento. Deu para entender, gente? Gostaram do conteúdo? Deixa seu like, deixa seu comentário aí para fortalecer o canal. Obrigado pela atenção até aqui e até um próximo vídeo.